Jesus veio a esse mundo com a missão de organizar a sua igreja. O chamado de Cristo aos 12 discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizá-la. Como no Antigo Testamento, 12 patriarcas ocupam o lugar de representantes de Deus, Israel. Assim, no Novo Testamento, 12 apóstolos representam a igreja cristã. A igreja foi organizada a fim de cumprir o plano divino de encher o mundo com o conhecimento da glória de Deus. Ela se torna responsável não somente por levar o evangelho ao mundo, mas também deve nutrir espiritualmente aqueles que aceitam o evangelho. Quem é o fundador da igreja cristã? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o fundador e o fundamento da igreja. Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Essa igreja, fundada por Jesus, teria a responsabilidade de manter viva a chama do Evangelho, preservar a doutrina apostólica e alertar ao mundo sobre a volta de Jesus. A figura da construção de um templo é frequentemente utilizada nas Escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como uma noiva se prepara para o seu futuro esposo, a igreja deve viver de modo puro e irrepreensível, aguardando a chegada do seu noivo, Jesus. Na Bíblia, a igreja visível de Deus é chamada de igreja remanescente. O termo remanescente ou resto ocorre dezenas de vezes na Bíblia. O novo dicionário Webster define remanescente como sendo o resto, o que sobra, o que permanece e o que é deixado. E o que então devemos entender por igreja remanescente? Essa expressão define a última igreja, a que ficará até o fim da história da Terra. A Igreja Adventista, logo no seu início, ficou conhecida como Igreja Remanescente. E de que maneira nós podemos identificar a Igreja Remanescente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quais são as características bíblicas da Igreja verdadeira? Eu vou deixar aqui na tela os textos bíblicos para você verificar. Não vou ler todos, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Primeiro, guarda todos os mandamentos de Deus. Tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Surgiria como movimento profético no fim das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, ou seja, no ano de 1844. Teria uma mensagem especial para pregar, contida em Apocalipse 14, do 6 até o 12. Seria um movimento mundial. Manteria todas as verdades apostólicas como estão na Bíblia. Somente uma igreja no mundo preenche todas essas especificações da profecia. Podemos concluir que a igreja visível de Deus na Terra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se é verdade que Deus tem hoje uma igreja visível, também é verdade que Deus tem uma igreja invisível. Ela é composta dos filhos de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. São pessoas que têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. Muitos jamais tiveram a oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo, mas têm respondido ao Espírito Santo e têm procedido por natureza em conformidade com a lei. Em João 10,16, Cristo afirma que nem todos os seus filhos se reúnem na igreja visível. Apocalipse 18,4, João afirma que muitos sinceros ainda sairão da confusão religiosa Babilônia e se unirão à igreja remanescente. Atos 17,30 fala que muitos ainda não conheceram Cristo e as verdades da sua palavra. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, julgará a todos pelo conhecimento que possuem hoje. São considerados sinceros, pois vivem conforme aquilo que conhecem da palavra. Em todas as épocas, Deus teve um povo leal às suas leis, com a missão de ensiná-las ao mundo. Em todas as eras, Deus teve pessoas que, mesmo não pertencendo à igreja visível, seguiam todas as verdades que conheciam da sua palavra. Esse vídeo é baseado no estudo bíblico Ensinos de Jesus. E ao persistirem as dúvidas, você deve continuar os estudos imediatamente.